Olá, estudantes da disciplina Linguagens Formais do curso de Engenharia da Computação da Universidade Federal de Goiás, no semestre letivo 2017-1. Aqui quem fala é o professor Vanderlei de Souza Alencar, responsável por essa disciplina e que hoje apresentará uma videoaula a respeito do capítulo 4, que trata de autômatos de pilha. Nós, em verdade, já iniciamos esse capítulo com diversos assuntos já abordados. Os assuntos de 1 a 7 já foram todos abordados em aulas anteriores e hoje nós iniciaremos no tema de número 8 e iremos até o tema de número 13. Apenas recordando, nós vimos a introdução em que se apresentou a ideia de autômato de pilha e em seguida um conceito informal a respeito dele, partindo para uma definição formal do autômato de pilha e apresentando alguns exemplos. Então, os 4 primeiros tópicos eles se constituíram numa introdução geral ao tema autômato de pilha. Logo em seguida, nós apresentamos o conceito de descrição instantânea de um autômato e como converter diferentes tipos de autômatos, quais sejam os autômatos de pilha que reconhecem por estado final e aqueles que reconhecem por pilha vazia, os 2 tipos de diferentes autômatos possíveis. Logo em seguida, nós mostramos a equivalência que existe entre autômatos de pilha e gramáticas livres de contexto. Então, esses 7 primeiros temas já foram abordados. A partir de agora, nós iniciaremos no tema 8 e concluiremos esse capítulo. Vamos então iniciar com os tipos de autômatos de pilha. Nós veremos que existem 2 tipos de autômatos de pilha, os chamados determinísticos e os autômatos não determinísticos. Os autômatos determinísticos, eles serão capazes de reconhecer linguagens regulares e algumas linguagens livres de contexto, enquanto que os autômatos não determinísticos, eles são os que definem toda a categoria de linguagens livres de contexto. Então, essa é a grande diferença entre os dois e que nós vamos passar a estudar a partir de agora. Então, primeiro, são 2 categorias de autômatos: os APDs determinísticos e os APNDs, autômatos não determinísticos, autômatos de pilha não determinísticos. Bom, como eu disse, eles são capazes de reconhecimento diferentes. Os autômatos de pilha determinístico, eles aceitam e reconhecem todas as linguagens regulares que nós já estudamos. Mas, quando se trata de reconhecer linguagens livres de contexto, eles conseguirão reconhecer algumas linguagens, não todas as linguagens livres de contexto. Isso cabe aos autômatos de pilha não determinístico. Eles é que definem de maneira geral essa classe de linguagens. Note que isso já é uma diferença desses autômatos em relação aos autômatos finitos, nos quais você tinha autômatos finitos determinísticos e autômatos finitos não determinísticos. Apesar desta diferença, ambos os tipos de autômatos finitos reconheciam a mesma classe de linguagens que eram ou que são as linguagens regulares. Então, os autômatos de pilha, eles já têm essa diferença em relação aos autômatos finitos. Vou destacar como importante que os autômatos de pilha determinísticos são capazes de modelar diversos tipos de parser, ou chamados analisadores. E a maioria das linguagens de programação contemporâneas possuem parsers que são expressos por autômatos de pilha determinísticos. Então, o fato dele ser determinístico não significa
que a sua empregabilidade ou que a sua utilidade prática seja desprezível ou não útil. Quando se está construindo analisadores, eles são empregados na maioria das linguagens de programação modernas, né? Então agora nós vamos passar a analisar cada um desses dois tipos de autômatos de maneira isolada, de maneira separada. Bom, vamos começar pelos autômatos de pilha determinísticos. Os autômatos de pilha determinístico, como acabamos de frisar, eles não são capazes de definir de maneira completa a categoria de linguagens livres de contexto. É importante que eu entenda de maneira intuitiva que o determinismo, o que ele significa? Ele significa que, ao processar cada um dos símbolos que está na cadeia de entrada da sua fita, lá da fita de entrada, o autômato somente terá como realizar uma única transição, um único movimento. Ele não terá como escolher diferentes possibilidades de movimentação. É isso que caracteriza o determinismo. Ou seja, a partir de um símbolo da fita de entrada e de um símbolo que está no topo da pilha, já bem definidos ambos, e o estado do autômato, ele saberá exatamente qual é a transição de estado que ele deve realizar e o que ele deve inserir no topo da pilha, se for o empilhamento, ou remover, caso essa transição determine que ele deverá desempilhar alguma coisa. Então, o não determinismo, ele é exatamente a possibilidade de escolha de movimentação. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma transição delta, que mostra que, estando no estado Q, lendo o símbolo da fita A e tendo na pilha X, eu tenha mais de um par PW como possível movimentação, ou seja, eu posso ir para um estado P e colocar no topo da pilha uma certa expressão, uma certa cadeia gama, então o que vai acontecer? Se eu tiver mais de um par desse, quando eu for realizar essa transição, eu terei que escolher qual par desses possíveis utilizar. Isso é o não determinismo. Eu teria a possibilidade de escolha, o que não acontece no autômato de pilha determinístico. Outra maneira de caracterizar o não determinismo é que, apesar de eu ter um único par, eu possa realizar um movimento espontâneo, aquele que é determinado pela transição chamada de epsilon transição, ou transição vazia. Sem ler nada na fita de entrada, eu posso mudar de estado e empilhar ou desempilhar algo na pilha. Então, se eu não tiver essas características, ou seja, se eu não tenho nenhuma dessas duas possibilidades, eu digo que o autômato de pilha é do tipo determinístico. Vamos ver então uma definição formal. A gente já sabe que um autômato de pilha, ele é definido da seguinte maneira: você vai ter um conjunto de estados ômega, você vai ter um conjunto de símbolos na fita de entrada dado por sigma, um conjunto de símbolos da pilha dado por delta maiúsculo, a função de transição delta minúsculo, o estado inicial Q0, o marcador de fundo de pilha Z0 e o conjunto de estados finais F. Se esse conjunto de estados finais for não vazio, significa que esse autômato reconhece por estados finais. Se eu coloco o conjunto de estados finais como sendo vazio, isso significa que esse autômato, claro, por não ter estado final, só pode reconhecer por pilha vazia. Então, se eu pego esse autômato, eu digo que ele é determinístico quando as seguintes condições são satisfeitas. Nós já vimos, quando a função delta
que a X possui no máximo um membro, ou seja, só prevê uma possibilidade para qualquer estado Q, para qualquer símbolo de fita A, inclusive o vazio, ou seja, a epsilon, a movimentação vazia, que não pode existir, e para qualquer símbolo X que vai para a pilha. Agora, se esse estado não é vazio para algum A, então necessariamente aquela movimentação Q, epsilon, que seria a movimentação espontânea com aquele mesmo símbolo na topo da pilha, tem que ser vazia. Ou seja, eu não posso ter uma movimentação vazia para aquele par. Se essas duas condições são satisfeitas, eu digo que o autômato de pilha é um autômato de pilha determinístico. É isso que caracteriza ele ser um autômato determinístico. Já vimos que eles são capazes de conhecer todas as linguagens regulares, que eles vão definir uma classe de linguagens livres de contexto que não abarca toda a categoria dessas linguagens. Então, as linguagens que são reconhecidas por autômatos de pilha determinísticos são chamadas de linguagens livres de contexto determinísticas. E, como já discutimos, elas são importantes no tratamento de linguagens de programação. Então, eu, por causa disso, vou definir que uma linguagem L é dita linguagem livre de contexto determinística se e somente se eu consigo construir um autômato de pilha determinístico, um APDM, de tal maneira que aquele autômato seja capaz de reconhecer a linguagem L, ou seja, essa linguagem definida para ser livre de contexto determinístico. Do ponto de vista de conjuntos, é como se eu tivesse mostrando claramente que, olha, as linguagens livres de contexto determinísticas, elas são um subconjunto próprio dessa linguagem livre de contexto. Então, aqui eu vou conseguir construir autômatos de pilha determinísticos para reconhecer esse grupo de linguagens. As que estão aqui eu não conseguirei, terei que usar autômatos de pilha não determinísticos. Então, exemplos de linguagens que são determinísticas. ANBN, ou seja, um certo número de As de prefixo, um certo número de Bs de prefixo, de tal maneira que o número de As e Bs sejam iguais. E podem ser de 1 em diante, ou seja, pelo menos um A, pelo menos um B, e sempre o número de As e Bs iguais. Outra linguagem é aquela linguagem de tal maneira que ela é reconhecida por um autômato finito. Porque se ela é reconhecida por um autômato finito, nós já sabemos que ela é uma linguagem regular. Se ela é uma linguagem regular, ela pode ser reconhecida por um autômato de pilha determinístico. Então, ela é uma linguagem livre de contexto da classe das determinísticas. Né? Vamos dar um exemplo. Então, vamos pensar numa linguagem que nós já falamos em aulas anteriores. Imagine a linguagem L, que é formada por todas as cadeias binárias, de tal maneira que a cadeia pode ser quebrada em duas componentes concatenadas, x e a reversa de x, ou seja, a mesma cadeia na primeira porção, no prefixo, porém com os seus símbolos colocados na ordem inversa. Nós já sabemos que essa linguagem é uma linguagem livre de contexto. E quando nós construímos o autômato de pilha que foi capaz de reconhecer essa linguagem, ele foi um autômato de pilha do tipo não determinístico, embora nós não tenhamos enfatizado essa característica. Nós conseguimos fazer com que um autômato de pilha seja construído de maneira determinística
se eu inserir entre x e xr um marcador. Por exemplo, digamos que eu coloque um marcador C para que eu identifique qual é a posição do meio dessa cadeia W. Se eu fizer isso, eu vou conseguir elaborar um autômato de pilha determinístico para reconhecer as cadeias que são formadas por um prefixo e um sufixo que é o reverso do seu prefixo. Mas para isso eu vou ter que introduzir aqui entre x e xr um marcador. Tente você elaborar esse autômato de pilha. Não é difícil. Com o recurso de ter o marcador que determina qual é a posição central da cadeia W, você verá que a sua construção se torna bem mais fácil, bem mais simples. Tenta fazer esse autômato. Antes de você ter uma resposta, você pode se lembrar da estratégia. A estratégia pode ser a seguinte: use armazenar zeros e uns na pilha do autômato até que você encontre o marcador. Ou seja, antes de encontrar o marcador de metade, você está simplesmente empilhando todos os símbolos que você lê na fita. Quando você encontrar aquele marcador, você muda para um novo estado, ou seja, sai do estado inicial. Aí, nesse novo estado, você vai ter que, lendo cada símbolo atual da fita de entrada, com aquele que está armazenado lá no topo da pilha, você vai fazer uma comparação. Se os dois forem idênticos, é sinal que houve um casamento e você deve desempilhar o símbolo e mudar aqui na nossa estratégia para o passo 4. Se isso acontecer e a cadeia tiver acabado e a pilha estiver vazia, é sinal de que o autômato tem que aceitar aquela cadeia. Por quê? Porque ele fez um casamento de todo o prefixo com o sufixo. E a pilha terminou vazia, mostrando que o prefixo e o sufixo são de igual tamanho e que o prefixo é da ordem reversa do sufixo e vice-versa. Agora, do contrário, se eles são distintos, você já sabe que aconteceu um erro. Você sabe que aquela cadeia não representa uma situação em que o prefixo e o sufixo são um reverso do outro. Você pode simplesmente interromper e recusar a cadeia de entrada. Agora, se eles forem idênticos e você veio para o passo 4 e a cadeia não terminou, apenas indica que até aquele ponto a cadeia está correta. Ou seja, há um casamento. Então você precisa simplesmente continuar, passar novamente para o passo 3, realizando o processo, até que ou você finalize pelo passo 4 aqui, porque a cadeia acabou e a pilha ficou vazia, ou que você encontre alguma discordância. Essa é a estratégia que você vai usar para construir o autômato de pilha determinístico que reconheça essa linguagem. Se você desejar, faça um esforço, tente aí antes de continuar esse vídeo e depois veja a resposta. A resposta é apresentada agora exatamente com esse autômato aqui, que tem 3 estados, sendo Q0 o estado inicial, Q2 o estado final, e você vai perceber que a estratégia foi exatamente seguida, fazendo da seguinte maneira: enquanto eu estou no estado Q0, qualquer coisa que entra, seja 0 ou 1 com a pilha vazia inicialmente, ele é empilhado. Seja 0 com 0 já no topo da pilha, 0 com 1 no topo da pilha, 1 com 0 no topo da pilha e 1 com 1 no topo da pilha, em todas as situações o que eu faço é um empilhamento. Então nessa fase eu estou empilhando todos os símbolos que eu estou lendo na cadeia de entrada. Ao encontrar o símbolo C, que é o marcador de meio da cadeia, o que eu simplesmente faço?
Se a cadeia estava vazia, eu não altero o símbolo de fundo de pilha, que é o Z0. Se ela tinha 0, eu deixo o símbolo 0. Se ele tinha 1 no topo, eu deixo o símbolo 1. Eu não altero, eu simplesmente passo por ele. E aí sim, quando eu estou no estado Q1, eu vou começar o processo de desempilhamento. 0 deve se desempilhar com 0 e 1 deve desempilhar com 1. Isso vai acontecer até que todos os símbolos 0, 0 e 1 sejam desempilhados. A cadeia vai se tornar vazia e aí eu vou ter o quê? Exclusivamente o marcador de fundo de pilha, vou para o estado Q2, que é um estado final, e reconheço. Se por acaso houver uma discordância, ou seja, eu tiver um 0 com 1 ou um 1 com 0, simplesmente o autômato vai para o estado de calabouço, que é um estado não final, que a gente não desenha, e simplesmente ele não reconhece a cadeia de processamento, dizendo que ela não pertence à linguagem que eu gostaria de ter reconhecido. Então, isso conclui aí a nossa discussão sobre autômatos de pilha determinístico, e nós vamos passar agora para os autômatos de pilha não determinísticos.